Fala turminha, tudo bem? Guilherme França mais uma vez, sou Master Coach e Analista Comportamental pela Propósito Maior e nós estamos aqui falando sobre DISC e tem uma série aqui chamada DISC Fail, que é a nossa nova série, e hoje eu quero falar um pouco sobre pessoas que usam DISC para resolver comportamento, né? Ou entendem que apenas aquele relatório do DISC já traz todos os resultados e a pessoa é aquilo ali, tá? O DISC, ele traz uma fotografia de comportamentos observáveis e não mais e nada mais do que isso. É só comportamento observável. Lembrando que isso muda com o ambiente, com situações, apesar de ter pessoas que falam que o DISC é fixo, mas nós aqui da Propósito Maior já comprovamos e temos estudos que comprovam que sim, que ele muda, mas enfim, esse é um outro assunto. E algumas pessoas usam o DISC, por exemplo, para... Até algumas pessoas já me disseram, mas isso aí usa para rotular. Principalmente em entrevista de emprego, né? Fala assim, então vamos lá usar o DISC, agora a gente tem certeza de que essa pessoa funciona assim. Não é bem assim, tá? Você tem aí... Eu diria que 70% dessa afirmação é verdade. O que eu consigo dizer 100% é que aquele relatório traz o estado atual de comportamento observável e nada mais do que aquilo. Tá? Então as pessoas falam, agora eu preciso de um cauteloso aqui na minha equipe. Vou lá, faço as entrevistas, vejo as capacidades técnicas, bato aquele papo todo com a pessoa, no final... Vou colocar o DISC lá para ver se ela é um alto C, já imaginou o que era, e agora eu quero entender como é que ela funciona. Pum, bateu. Lembrando que o nosso DISC, o DISC original da Propósito Maior e o DISC da Wiley, eles trabalham com padrões, tá? Então eu tenho 15 padrões, onde a variação do gráfico, né, a intensidade de cada uma das dimensões, me traz um desses padrões. Eu vou fazer um vídeo e um web seminário provavelmente falando só sobre isso, só sobre esses 15 padrões. Tá? Então só fugir um pouco do assunto, às vezes eu preciso de um dominante, mas um dominante que seja mais de pessoas, que é um DI, que é o meu caso. A pessoa faz um teste simples, aquilo lá é um D. Então eu trago ela, só que às vezes ela é um D puro, que é um D mais de ação e puramente de ação. Não vai casar com a tua necessidade. Então vamos lá, voltando aqui para o assunto. Será que só o DISC serve para validar o meu comportamento? Não, tá? Então isso aqui foi um mapinha que eu fiz, que ele é muito simples. Vou sair um pouco aqui para mostrar, tá? Aqui é você, tá? Dentro da barriga da sua mãe. Antes de você estar aqui, existe a tua etnia, tá? Existe toda isso daqui, tá? Cultura, valores, crenças e ambiente que já vem lá de trás, tá? Vou colocar aqui um P de passado. Já na barriga da tua mãe, isso o Piaget afirma que a construção dos nossos comportamentos já começa a se formar aqui dentro, tá? Isso porque você já vê todos os desafios que você tem, física e emocionalmente, e aqui você começa a se formar, tá? E aí, saindo aqui do Piaget, além disso, nós temos a antroposofia, que trabalha com setênios, tá certo? Nós temos aqui o primeiro setênio, que vai do 0 aos 7 anos, e temos aqui o segundo setênio, que vai até os 14 anos. Aqui é onde você tem a sua identidade física e emocional desenvolvida e a base construída, tá? Isso aqui são os setênios falado na antroposofia. Nesse período todo você tem isso aqui trabalhando, tá? Com certeza tem mais coisa, eu coloquei aqui o que me veio à cabeça, que é o que a gente mais vê aí nos processos de coaching. Você tem ambiente familiar, que segundo o Piaget você já começa a trabalhar aqui, e não só o Piaget, outras filosofias, metodologias, enfim, já intrauterino.
Você tem, depois que você cresce, amigos, tá certo? Você tem parentes, porque você sai desse teu núcleo familiar, né? Papai e mamãe, irmãos, enfim. Mas aqui você tem parentes, você tem avô, avó, tio, tia, né? Tem uma gama toda aqui. Você tem escolar. Você passa boa parte aqui, né? Algumas crianças entram aqui com 1, 2 ou 3 anos, mas depois vai algumas pessoas até o final da vida dentro disso aqui. E você tem outros, né? Entrando em questão de valores, você tem ambiente religioso. Você, por exemplo, a minha filha agora vai entrar no escotismo. É um outro ambiente, né? Que nem todo mundo passa por isso. Então isso faz parte da formação dela, tá? Inclusive de comportamento, mas não só comportamento. Isso está muito antes. Além disso, você tem aqui o bairro que você nasceu, tá certo? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho a Moca, né? A Moca, né? Que lá é muito forte, é um bairro que tem as tradições muito fortes, né? Difere um pouco do Butantã, que foi o bairro que eu nasci. Já é uma outra cultura. Você tem cidade, né? Aqui em São Paulo é uma coisa, no Rio de Janeiro funciona de uma outra maneira, em Minas funciona de uma outra maneira. Tudo isso entra na pessoa. Você tem região, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a região que é litorânea, você tem a região que é agrícola, você tem a região que é metropolitana. Então, cara, tudo isso vai entrando e vai modificando a maneira como essa pessoa se constrói. Você tem país, tá? Aqui no caso a gente só está falando, desculpa, tá aqui, a gente só está falando de Brasil. Mas se eu vou contratar, por exemplo, uma pessoa que veio do Uruguai, eu tenho que saber que os costumes, né? Costumes eu esqueci de colocar, mas é uma boa palavra. Tá aqui. Costumes de lá são outros, que a cultura de lá é uma outra coisa, né? Idioma faz parte aqui do país, mas aqui no Brasil eu tenho dialetos, né? Eu tenho dialetos dentro de São Paulo, tenho dialetos no Sul, tenho dialetos no Nordeste. Tudo isso vai fazendo parte do meu comportamento. Isso faz com que eu tenha costumes e sentimentos, tá? No final, do que a gente está falando? A gente está falando de cultura, crenças, valores e ambiente. E aqui eu vou até colocar no plural porque tudo isso daqui constitui ambiente. Então isso vem antes do DISC, tá? Não adianta você falar, eu vou contratar aquela pessoa porque ela é X, tá? E D-I-S-C, qualquer coisa aí. Mas não olhou para tudo isso aqui antes, tá? E nós temos processos cada vez, vou focar em contratação, cada vez mais rápidos, né? E vai deixando de olhar isso daqui. Ou ok, a pessoa já está lá dentro, já tem um time e nós somos chamados para isso, né? Nós da Propósito Maior. Olha, tem um time aqui, coloca o DISC pra gente, vamos ver como a gente trabalha isso. Tá, mas qual é o cenário que você me traz disso? Qual é a fotografia que você me dá? Não sei. Né? Então aí entra um trabalho nosso de resgatar tudo isso daqui, tá? E seja através de palestra, de curso, de coaching, de mentoria, mas isso aqui é uma constituição de um ser humano. Então eu preciso trazer tudo isso daqui, atrelar ao DISC, e aí sim eu consigo falar com mais clareza, não com 100%, porque isso é impossível, desta pessoa. E aí eu consigo falar, olha, isso daqui atrelado com o teu DISC quer dizer que eu posso usar essa pessoa em determinada posição. Isto me clareia para um processo de coaching, porque tem muito coach aí assistindo que usa o DISC nos processos, né, de coaching, seja ele de vida, executivo ou de carreira, né, ou coaching em grupo também. Tá? Isso aqui ajuda muito em qualquer tipo de processo. Sem olhar essa parte toda, se pautar
só no DISC é muito raso e eu diria até que é leviano de quem usa isso para determinar algumas coisas, tá? É por isso que nós temos resultados pífios e falar, mas o DISC apontou que era aquilo ali, ok, o DISC apontou, mas tem tudo isso daqui para trás para ser descortinado, para ser falado, estudado e a principal, ser levado a sério, tá certo? Isso vai virar um web seminário também, nós vamos falar disso, vai ter aula. Eu não sei quando ainda, mas eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva no nosso site para você receber notícias. E a gente vai falar bastante disso. Aos coaches, eu quero dizer que em breve nós faremos aí um vídeo e um web seminário também só falando de devolutiva do DISC, tá? Principalmente o DISC original propósito maior, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque você vai ser o primeiro a receber os nossos conteúdos que serão cada vez mais intensos e cada vez mais ricos em informação e principalmente desmistificando o DISC que vem ganhando cada vez mais relevância e tem muita gente por aí falando muita besteira e nem condição para falar sobre tem, tá certo? Valeu e te espero no próximo vídeo.